Olá, estudante! Sou a Érica Lúcia Marques, coach de vestibular. Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo para as nossas dicas de como se preparar para o Enem. Hoje vou falar com você de como planejar seus estudos para a prova. Bom, antes de falarmos da prova em si, antes de falarmos de qualquer método, nós precisamos entender, você precisa entender, que a prova do Enem, ela passa por constante transformação. A cada ano, um tema gerador vem a ser trabalhado na prova. Por que isso, Érica? Porque o nosso mundo ele está em constante transformação, o nosso país está em constante transformação. E se a prova ela é voltada para o nosso cotidiano, para a nossa atualidade, com certeza a prova vai cobrar isso de você. E cobrando isso de você, vai acrescentando mais conteúdos à prova. Com esse acréscimo de conteúdos, o que você, estudante, precisa? Disciplina e estratégia, para que o seu estudo ele seja completo, para que você consiga abordar, para que você consiga ler, para que você consiga associar todo o conteúdo que deve ser estudado para a prova. E aí você me pergunta, qual é o desafio principal que eu preciso enfrentar? Suas próprias dificuldades para realizar um estudo sistemático e metódico das matérias. Isso é muito importante no seu planejamento. A sistematização e a metodologia de estudo que você vai utilizar dentro do seu planejamento, no seu dia a dia, na sua rotina. Com esse estudo metódico e sistematizado, qual é o produto final, qual é o resultado final que você vai ter? A prova se torna mais fácil. Por que, Érica, você me pergunta? A prova do Enem ela tem características muito específicas. O modelo de questões da prova, ele não muda de um ano para outro. Ele muda o conteúdo, ele muda o tema gerador, mas os modelos são muito parecidos. Como eu disse, eles são voltados para o cotidiano, para a atualidade, então isso facilita o seu estudo e facilita a sua forma de compreensão de cada questão e da matéria que está sendo cobrada durante a prova, na prova e até mesmo nas redações. Conhecendo essas características específicas, qual é a base que ele vai te cobrar? A capacidade de leitura de textos, gráficos, imagens, mapas e da leitura de mundo, que é a atualidade, o que está acontecendo no mundo e no país onde você vive. Além de dois pontos essenciais, que é a resistência física e a resistência mental. Pense, são 10 horas de prova dividida em 2 dias, 180 questões mais uma redação. Então, o que você precisa ter durante esses 2 dias para que o seu desempenho seja satisfatório, seja bom, para que você tenha sucesso, para que você consiga compreender o conteúdo que está sendo cobrado em cada questão ou os conteúdos que estão sendo cobrados em cada questão? Necessidade de manter a concentração e o raciocínio do início ao fim da prova. Para tudo isso, se faz necessário um bom planejamento de estudo e é essencial que esse planejamento seja sistematizado e metódico. Isso faz toda a diferença. E lembre-se sempre, não há milagres nem fórmulas mágicas. O resultado é sempre produto de uma boa preparação e muito esforço. Você agora vai pensar no seu planejamento de estudo. E para fazer isso, 2 pontos básicos são essenciais. Primeiro, pense aí, quanto tempo você tem de hoje até a data da prova? Se você tem um tempo mais extenso, o seu estudo ele pode ser um estudo semi-intensivo, onde você vai acrescentando matérias aos poucos, onde você vai tendo mais tempo, ou onde você vai ter mais tempo para suas leituras obrigatórias. Agora, se você tem pouco tempo, da data de hoje até a prova, o seu plano de estudo, o seu horário de estudo, ele precisa ser muito intenso. Ou seja, você precisa dedicar
mais horas ao seu estudo. E aí, o segundo ponto, o tempo diário de estudo. Quanto tempo você se dedica para a prova do Enem? Quanto tempo diário? Não é num total de meses, e sim por dia. Quanto tempo por dia você tem tirado para estudar ou você vai tirar para estudar para a prova do Enem? O quanto mais tempo você se dedicar, mais conteúdo você consegue estudar. E aí nós vamos para os 4 fundamentos para colocar o seu plano de estudo em prática. Primeiro deles, decidir prioridades. O que é prioridade na sua vida agora? A tão sonhada vaga na universidade, passar no Enem, a boa pontuação nesta prova? Ou qualquer outra atividade ou qualquer outro sonho que você tenha? Então, se for passar na prova do Enem, vamos lá, lutar contra o sono. Então, você precisa desenvolver o hábito de leitura e disciplina para cumprir os horários de estudos que você planejou. Vencer a procrastinação, ou seja, vencer aquela história de deixar para depois. Se você se programou para estudar 2 horas de um conteúdo de física na tarde de hoje, você vai cumprir essas 2 horas. Então não vai deixar para amanhã as 2 horas, é hoje. Não está no planejamento hoje? Então o cumprimento dessas horas de estudo tem que ser hoje. Amanhã você vai estudar outro conteúdo, outra matéria, ou vai fazer uma revisão, o que estiver no seu planejamento para amanhã, mas o que for hoje é para ser cumprido hoje, nada de procrastinação. O quarto, vencer a autossabotagem. É aquela famosa desculpinha, ou seja, achar desculpas para não cumprir o seu horário de estudo. Que pode ser, hoje eu estou com sono, eu estudei muito, eu estou cansado, eu tenho que namorar, a minha namorada está me cobrando, ou o namorado está me cobrando atenção, nossa, vai passar um filme que eu quero muito assistir, bem na hora do meu horário de estudo. E entre outras desculpas que a gente acha para não cumprir com o planejamento, com o horário que a gente coloca. Então, não podemos. Então, para que o seu estudo, para que o seu planejamento de estudo dê certo, então decida a sua prioridade. É o Enem? Foco nela. Lute contra o sono, desenvolva o hábito de leitura, vença a procrastinação e vença a autossabotagem. Isso fará com que você tenha um bom resultado no dia da prova. Como eu falei, você precisa definir o seu plano, o seu tempo diário de estudo até a prova. E para isso, o que precisa ser feito? Elencar e selecionar as matérias a serem estudadas por dia, importantíssimo isso. Inserir horários para fazer revisões, realizar os simulados desde 2009 e não esquecer de fazer as leituras obrigatórias. Lembre-se, eu sempre ressalto, a leitura é muito importante para o seu desempenho durante a prova do Enem. E o seu plano de estudo, ele é um plano variado. Por quê? Porque ele precisa de tempos diferentes para cada disciplina. Lembrando que, para as disciplinas que você tem mais dificuldade, você vai inserir mais tempo para ser estudado. E importantíssimo lembrar, faça pelo menos uma redação por semana, utilizando temas variados da atualidade. É importante você definir o seu local de estudo. O ambiente, ele influencia muito na sua concentração. Então pode ser seu quarto, biblioteca, enfim, desde que seja um local onde você se sinta bem. E agora eu vou te dizer o que fazer até a prova do Enem. Primeiro, estudar todos os temas a partir das provas do Enem feitas desde 2009, usando um material de ensino médio, que pode ser um material do seu colégio, do cursinho que você esteja fazendo, pode ser um material que você já tem em casa, assistindo a videoaulas, enfim, um material que você tenha. Eles irão te auxiliar a responder as questões das provas que você irá resolver das provas anteriores, como também acrescentar conteúdo
nas matérias que você está estudando. Repito, refazer todas as provas desde 2009, isso é muito importante. Refaça as provas, não se canse. Errou a questão? Passe um tempo, busque, estude, volte lá na questão, refaça de novo. Não importa quantas vezes você vai refazer a questão, até você acertar. E assistir filmes indicados, estar atento aos assuntos da atualidade através de revistas, de jornais, de sites e etc. Agora, vou te dar umas preciosas dicas. Anote, sublinhe, faça resumos, mapas mentais, mapas conceituais enquanto você for estudando conteúdo. Assista às aulas ou videoaulas, anotando os pontos principais. Anote as dúvidas e sane-as depois com seu professor ou com o material de estudo que você possui. E lembre-se, o planejamento de estudo pode ser flexível, mas o que mais importa é a disciplina e a dedicação com que você irá segui-lo. Um abraço e sucesso!